Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre fluidos? Na verdade, o tema é fluidos, mas a gente vai focar um pouquinho mais na parte de líquidos. Entretanto, aqui a gente tem uma imagem de uma nebulosa. Plasma, fluido. Aqui a gente tem uma imagem de nuvens, da atmosfera, também fluido. Aqui tem uma onda de mar, água, fluido. Aqui temos de fumaça, gases, fluidos. Os fluidos compreendem os líquidos e os gases e escoam sob a ação da gravidade até preencher o recipiente que eu estou enchendo. Se eu tiver um recipiente bonitinho, um copinho, ele vai encher o fundo do copo. Se eu tiver um objeto, uma garrafa PET embaixo ela não é retinha. Qual é o formato do meu fluido? O formato da garrafa PET. Aqui a gente tem um exemplo, ó, do mel escoando. É um pouquinho diferente da água escoando e da fumaça. A fumaça, ela não vai escoar para baixo, a fumaça ela vai se expandir até ocupar todo o volume do recipiente que eu estiver colocando essa fumaça dentro. Aqui nesse exemplo, ele está usando o próprio ambiente. Então a fumaça está se espalhando. E aqui a gente vê o escoamento laminar, bonitinho, e aqui um escoamento turbulento. Ambos vão fazer parte desse estudo de fluidos. Obviamente que a gente não vai aprofundar aqui nessa apresentação sobre isso, mas é possível. Bom, sobre meus fluidos, a gente pode fazer uma comparação entre líquidos e gases, uma vez que as moléculas de um gás não têm restrição de movimento dentro do recipiente que elas estiverem e vão se deslocar através de toda essa região no espaço. O meu líquido não, ele está restrito ao movimento abaixo de sua superfície, porque grande parte das moléculas do líquido não tem energia suficiente para vencer essa barreira imposta pela superfície, que é o que a gente vai estar chamando de tensão superficial. E aí, então, vai existir a contenção do líquido entre a superfície e as paredes do recipiente, e ele não vai se expandir como um gás. Então, a mecânica dos fluidos tem essa característica de um estudo do movimento do conjunto das partículas, e não de cada partícula, como a gente viu na mecânica newtoniana, quando a gente trabalhou a questão de velocidade de corpos, aceleração, as leis de Newton, energia potencial, energia cinética, energia elástica. Aqui a gente vai estar trabalhando sobre um ângulo de conjunto de partículas. Para a gente começar, vamos primeiro ver a nossa definição em relação à densidade ou massa específica. Que a densidade vai ser, então, uma grandeza física responsável pela medida da concentração da massa de uma substância em um determinado volume. Matematicamente, a gente vai dizer que é massa por volume. Aqui eu sempre me lembro daquela brincadeira que na minha época a gente fazia. As pessoas chegavam e diziam assim, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? A gente acaba pensando em termos de volume e pode responder errado. Na verdade, se 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, ambos têm a mesma massa. Não vai pesar mais do que o outro. Agora, o meu chumbo, eu tenho toda a massa concentrada num pequeno espaço, num volume bem menor. Enquanto que o meu algodão, eu vou precisar de um volume muito grande para ter esse mesmo quilo em relação ao chumbo. E aí entra essa questão da densidade, que é a massa por volume. Vamos ver como é que isso funciona? Eu fiquei pensando o que eu tinha em casa, que vocês talvez pudessem ter também, para vocês tentarem fazer umas medidas sobre densidade. E aí eu peguei uma moedinha de 25 centavos e disse, gente, que interessante. Que informações será que a gente tem sobre essa moeda na internet? E eu encontrei um site do Banco Central do Brasil que tem o diâmetro e a espessura das moedas e o peso das moedas. Diâmetro e espessura em milímetros. A gente pode passar para centímetro. E aí, qual é o volume de uma moeda de 25 centavos? Vai ser a área da moeda vezes a altura ou a espessura dessa moeda. A minha área é πr ao quadrado. A minha área, eu consigo ver o diâmetro como sendo 2,5 centímetros
coincidentemente 25 milímetros, e a minha espessura um pouquinho maior do que 2 milímetros, que aqui no site nos diz que é 2,25 milímetros. Usando esses dados, então, de raio para metade do diâmetro e altura para a espessura da moeda, a gente tem que o volume da moeda é de 1,10 centímetros cúbicos. O que quer dizer que, e a massa da minha moeda é de 7,55 gramas, o que quer dizer que a nossa densidade vai ser os 7,55 gramas dividido por 1,10 centímetros cúbicos. E aí eu vou ter uma densidade de 6,86 gramas por centímetro cúbico. Bom, ali no site nos diz também que essa moeda de 25 centavos ela é feita de aço revestido de bronze. Bom, aço revestido de bronze, a densidade do aço fundido é 7,50. A densidade do bronze, aí eu não sei qual bronze que usaram, se for esse bronze de alumínio aqui, ele é 7,70. Então a minha densidade teria que ter dado alguma coisa em torno de 7,5, 7,5. Ela deu aproximadamente 7. Acho que tem um resultado bem aproximado, porque essas tabelas aqui trazem um material com 100% de pureza. E aqui, embora eu tenha um aço revestido de bronze, eu não sei qual é a pureza desse material. Então, por isso que dá essas pequenas diferenças. Usando, então, a moeda de 50 centavos, que toda ela é feita de aço inox, a gente também, da mesma maneira, vai calcular o volume, usando o diâmetro da moeda, ou melhor, o raio da moeda, que é metade do diâmetro, e a espessura, que é dada ali naquela tabela, e aí a gente vai achar que a densidade da moeda de 50 centavos é 6,61 gramas por centímetros cúbicos. Olha, gente, o nosso aço inox é 7,85. Então, aqui, se eu trabalhar com um algarismo significativo, eu tenho 7. Se eu trabalhar com um algarismo significativo, eu tenho 8. Sinal que não é de aço inox puro. Eu tentei fazer, pegando um copo graduado, para tentar fazer uma medida de densidade mais caseira, pegando um copo graduado, pegando então objetos que eu conseguiria calcular o volume como um cubo, como um dado, e mergulhar nesse copo graduado e ver qual é o deslocamento do líquido. A gente sabe, né? Eu acho que só para lembrar vocês, quando eu pego uma xícara de açúcar e coloco numa xícara, quando eu pego uma colher de açúcar e coloco numa xícara de café, e se essa xícara de café estiver muito cheia, vai transbordar o café, certo? Certo, porque este volume do açúcar vai ser somado ao volume do café. Então, a gente pode, às vezes, pegar um objeto que não tem como a gente calcular o volume dele, e a gente pode mergulhar num líquido, e aí o volume do líquido deslocado é o mesmo volume do meu objeto. Isso vai ser importante para a gente buscar depois algum entendimento quando a gente for trabalhar a força de empuxo. Então, eu já queria trazer esse exemplo aqui agora, mas infelizmente ainda não foi possível. Mas eu acho que esse exemplo da xícara aqui, alguém já deve ter vivido. Outro exemplo que a gente tem é uma latinha que a gente coloca no freezer para gelar e esquece. Aí quando vai tirar, tá ela estourada aqui com o líquido todo congelado na volta. Mas, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu a dilatação da minha água que compõe esse líquido da latinha. Por que acontece isso? Porque existe uma condição em que a minha temperatura da água entre 0 e 4 graus, ou entre 4 graus e 0, todos os objetos que eu esfrio, eles diminuem de tamanho. Todos os que eu esquento, eles dilatam. Então, quando eu estou esfriando a água, é para ela estar diminuindo de tamanho. Mas existe uma temperatura anômala da água que entre 4 e 0 graus, em vez dela estar se contraindo, ela se expande. E aí acontece isso. E nessa parte de fluidos que a gente poderia estar estudando isso daí. Na verdade, a gente vai estudar isso quando a gente for ver alguma coisa de termodinâmica, porque a gente vai estudar dilatação de líquidos, sólidos e gases. Vamos dar uma ênfase, talvez, para a questão de sólidos e líquidos,
Mas já fica a dica, ok?